Então, eu vou falar um pouco sobre os efeitos da fadiga no controle de movimentos das tarefas fundamentais do esporte. Eu estou terminando meu mestrado agora, como o professor Felipe falou, e ele está focado nessa área, então vamos começar falando sobre as atividades esportivas. Então, esportes como futebol, vôlei, basquete, vários outros, envolvem movimentos explosivos, né, que são correr, saltar, trocar de direção, fazer uma finta, aceleração, desaceleração. E esses movimentos explosivos, eles demandam que os membros inferiores tenham uma certa potência para poder realizar esses movimentos e ter um bom desempenho. Só que essa potência vai acabar gerando uma sobrecarga nessas articulações, e essa sobrecarga ela pode acabar ocasionando em lesões. Só que como o corpo humano possui alternativas, estratégias para conseguir absorver esse padrão, essa sobrecarga, esse impacto e dissipar, para isso existem os padrões de movimento. Aí eu pergunto, o que é um padrão de movimento? Então, um movimento padrão é que acontece de forma similar em diferentes pessoas, só que assim, o padrão de movimento é o corpo humano. O corpo humano ele consegue fazer os movimentos que eles fazem são todos padronizados e organizados. E o padrão de movimento ele está relacionado diretamente à funcionalidade. Então, assim, quando a gente pensa em realizar determinada tarefa, o sistema nervoso central ele consegue direcionar os comandos para que nossos músculos e articulações realizem essa tarefa. Quando não tem nenhuma barreira que impeça essa realização dessa tarefa, ela é realizada de forma normal, digamos assim. Só que, porém, quando existe alguma barreira que está impedindo essa realização da tarefa, o sistema nervoso central ele não deixa de realizar essa tarefa. Ele busca formas alternativas para poder realizar essa tarefa. E aí a gente consegue estabelecer dois padrões: um padrão normal de movimento, que é o que a gente espera, e um padrão anormal de movimento. O padrão normal de movimento é muito difícil de conseguir conceitualizar ele, a literatura também tem bastante divergências, porque ele vai mudar de acordo com cada pessoa. Por exemplo, se eu tenho um joelho mais valgo, ou o professor Renato tem um joelho mais vago, o padrão de movimento dele vai ser diferente do meu padrão de movimento, mas ele respeita algumas hierarquias normais entre cada pessoa. E um padrão anormal de movimento, ele representa, não significa que o movimento não esteja sendo realizado, o movimento sim está sendo realizado, porém está sendo realizado de forma compensatória. E esse padrão de movimento anormal ou alterado, ele significa, com um treinamento de força, eu não consigo melhorar esse padrão, porque ele pode estar acontecendo pode ter sido alguma lesão traumática, por exemplo, ou algum trauma, né, uma fratura de tornozelo, por exemplo, vai afetar esse padrão de movimento. Lesões musculares também vão afetar esse padrão de movimento. Tem que saber avaliar o que é um padrão normal e um padrão anormal. Durante muito tempo, o padrão normal ele foi determinado como a amplitude de movimento que a articulação realizava para poder realizar esse movimento. Só que agora a gente já sabe que para fazer essa avaliação do padrão normal, não pode ser só através da amplitude de movimento da articulação. Tem que levar em conta a regulação do sistema nervoso central e também a regulação do sistema neuromuscular. Então, aqui eu trago 4 pontos específicos que estão relacionados, tem uma relação muito íntima entre eles, que é o controle neuromuscular, que vai afetar a estabilidade da pelve, a instabilidade da pelve pode acabar afetando a estabilidade do tronco, essa instabilidade do tronco vai acabar afetando o alinhamento articular, e essa alteração nesse padrão de movimento, ela pode acabar aumentando o risco de lesão. Uma alteração do padrão bastante comum nas tarefas esportivas e no esporte também é o valgo dinâmico. O que é esse valgo dinâmico? Esse valgo dinâmico ele pode aparecer por um déficit no controle neuromuscular, por uma fraqueza muscular, por uma técnica não tão aprimorada. E esse valgo dinâmico ele consiste numa adução femoral, uma abdução do joelho e uma eversão do tornozelo, que vai fazer com que o joelho seja medializado e aumente, assim, a carga nos estabilizadores dinâmicos do joelho. É muito comum por exemplo, no basquete, quando o atleta vai realizar o salto para fazer o arremesso, ele tem essa medialização do joelho, e essa medialização do joelho é uma alteração do padrão de movimento dito normal. Com essa alteração do padrão de movimento, acaba acontecendo no esporte as lesões por não contato. Em que consiste uma lesão por não contato? Na lesão por não contato, o atleta se machuca, e essa lesão acaba acontecendo, ele não precisa de uma outra pessoa bata nele para ele acabar se lesionando. A lesão acontece com ele sozinho.
e essa lesão ela acontece um aumento durante esses movimentos típicos do esporte, aterrissagem, salto, uma finta, uma aceleração ou uma troca de direção, né, ou desaceleração. E a estrutura mais lesionada é o ligamento cruzado anterior. Mas só para contextualizar o que é o ligamento cruzado anterior, ele é um estabilizador dinâmico do joelho, ele é responsável pela estabilização, né, dessa articulação. Ele evita que a tíbia se anteriorize em relação ao fêmur, então, durante esses movimentos que causam uma sobrecarga, ele é bastante tensionado para conseguir fazer essa absorção, essa dissipação do impacto que acontece. Obviamente, ele precisa de auxílio dos outros estabilizadores da articulação para poder fazer esse controle do movimento, essa distribuição da carga. Geralmente, essa contribuição não ajuda tanto ele a fazer essa dissipação da carga e acaba acarretando essa lesão. É uma lesão, a recuperação dela é muito longa, a chance de reincidiva depois da volta do atleta para a prática esportiva é bem alta também. Então, levando em conta isso, eu trouxe alguns estudos que mostram diferentes fatores diferentes padrões de movimento que vão acabar acarretando um risco de lesão. Esse primeiro estudo aqui, então, ele comparou o padrão de movimento do joelho entre homens e mulheres em diferentes tarefas esportivas. Ele comparou entre 3 tarefas: a corrida, o corte lateral e o corte cruzado. Eles compararam o ângulo de flexão do joelho, o ângulo do valgo do joelho e a ativação elétrica do quadríceps e dos isquios em cada uma das tarefas. Então, na corrida, o que foi encontrado na diferença entre homens e mulheres? As mulheres apresentaram uma menor flexão do joelho durante a corrida, quando comparado aos homens, que os homens apresentaram assim, uma flexão maior. Os homens apresentaram um joelho varo durante a corrida também, as mulheres apresentaram um ângulo de joelho valgo. Quanto à ativação muscular em quadríceps, as mulheres apresentaram uma ativação de quadríceps maior do que os homens na corrida e uma ativação dos isquios tibiais menor do que os homens na corrida. Ou seja, todos os fatores que vão aumentar a carga no LCA, tanto a medialização do joelho, quanto a menor flexão do joelho, a maior abdução do joelho e essa ativação maior do quadríceps vai aumentar essa tensão no ligamento cruzado anterior e pode acabar acarretando um risco de lesão. E essa lesão do LCA, ela vai acabar alterando todo o padrão de movimento do atleta. Quando comparado com o corte lateral, os comportamentos foi bem similar também ao da corrida. As mulheres apresentaram uma menor flexão do joelho, um joelho medializado, né, um valgo dinâmico também, quando comparado em relação aos homens. Apresentaram uma maior ativação do quadríceps no momento do contato inicial do pé com o solo na hora de realizar esse corte lateral, e no fim, quando esse pé já estava todo no solo, teve uma maior ativação dos isquios tibiais quando comparado aos homens. É a mesma coisa, também esse padrão aqui aumenta a tensão no ligamento, aumentando o risco de lesão. E no corte cruzado, o comportamento foi igual ao da corrida. Então, esse estudo aqui ele é bom para mostrar o papel do sistema neuromuscular na alteração do padrão do movimento. Ele consegue nos mostrar bem que a ativação muscular é importante na realização na variação das flexões do joelho, seja no plano sagital ou no plano frontal. E esse é um bom exemplo do controle do sistema neuromuscular no padrão de movimento. Esse segundo estudo que eu trago aqui, ele já faz uma análise de vídeo sobre os mecanismos da lesão do LCA nas atletas mulheres, que ele compara a inclinação lateral do tronco e o movimento e a angulação do joelho também durante tarefas de aterrissagem e de corte lateral. O que eles encontraram nessa análise que eles fizeram? Eles compararam 3 grupos, fizeram uma comparação da inclinação lateral do tronco em um grupo de homens com LCA lesionado, um grupo de mulheres com LCA lesionado e num grupo de mulheres sem lesão da LCA, que foi como um grupo controle. E o que eles conseguiram ver aqui? Eles conseguiram ver que nesse mais escuro aqui, que são os homens, mesmo com LCA lesionado, esses homens tiveram uma menor inclinação do tronco, quando comparados às mulheres do grupo controle, e as mulheres com lesão da LCA tiveram uma inclinação do tronco, uma inclinação lateral do tronco ainda maior
do que os outros dois grupos. E no quesito abdução do joelho, tanto os homens com lesão da LCA quanto as mulheres do grupo controle tiveram uma angulação similar, porém as mulheres do grupo LCA lesionado tiveram um ângulo de abdução do joelho muito mais alto que os outros dois grupos. Então, esse estudo aqui é bom que ele nos mostra que a combinação dos padrões de movimento, a inclinação lateral do tronco e a abdução do joelho, esse valgo dinâmico, eles são dois fatores que culminam para acarretar no mecanismo de lesão do ligamento cruzado anterior. Então, quando durante uma corrida ou uma aterrissagem do salto, se o atleta cai com o tronco mais inclinado lateralmente, esse vetor de força que é devolvido para as articulações pelo solo, ele não vai estar passando no eixo articular, ele vai estar passando mais longe do eixo articular, e aí essa maior distância vai aumentar o torque na articulação, que vai aumentar a tensão na LCA, podendo assim acabar numa lesão. E esse terceiro estudo que eu trago aqui, ele fala um pouco sobre a influência da técnica de aterrissagem em três diferentes técnicas de aterrissagem no contato inicial com o solo, uma tarefa de salto unilateral, aterrissagem com uma perna só. Nesse estudo aqui, foram avaliados 13 jogadores de basquete recreacional, e eles tinham que realizar três diferentes aterrissagens. Uma aterrissagem sem nenhum tipo de instrução, onde eles realizavam essa aterrissagem como eles realizavam sempre, né, durante a prática esportiva. Um segundo tipo de aterrissagem, onde eles caíam com a ponta do pé, e um terceiro tipo de aterrissagem, quando eles tinham que cair com o pé chato no chão, assim, com o pé plano. Foram vistas comparações entre a força de reação do solo, entre o ângulo de flexão do joelho e o ângulo de flexão do tornozelo. O que eles viram, então? Na linha vermelha aqui, na aterrissagem com o pé plano direto no solo, teve um maior impacto. Então, o impacto já nas articulações foi muito alto. Quando comparado à linha azul, que foi com a ponta do pé, né, que essa aterrissagem primeiro com o antepé e depois com o resto do pé. E o grupo que no momento da aterrissagem que não foi recebido nenhum tipo de instrução, também teve um menor impacto, mas não tanto quanto o impacto. Ele foi menor, mas não foi mais cedo do que o impacto na ponta do pé. Nos ângulos de flexão do joelho, quando os participantes caíram com a ponta do pé, tiveram uma menor flexão do joelho no contato inicial, e essa flexão foi aumentando até ficar com todo o pé no solo. Então, os participantes que caíram com o pé plano, direto no chão, sem nenhuma absorção da carga, eles tiveram uma flexão do joelho no contato inicial mais alta, maior do que os outros dois grupos. E o grupo que não, na aterrissagem, que não receberam nenhum tipo de instrução, no início, no contato inicial, tiveram um ângulo de flexão do joelho menor, mas no momento final da aterrissagem, tiveram a angulação similar com a dos participantes que realizaram a aterrissagem com o pé plano. E na flexão, nos ângulos de tornozelo, na técnica que não teve caíram direto com o pé plano, não teve nenhuma flexão plantar, então a força não teve nenhum tipo de absorção para atenuar esse impacto, como a gente pode ver aqui nessa primeira imagem. Os participantes que no momento que eles não receberam nenhuma instrução tiveram uma flexão plantar menor do que no momento que caíram com a ponta do pé. E esses são mecanismos que ajudam, são técnicas que ajudam nessa absorção do impacto. Então, esse terceiro estudo aqui eu trouxe também para mostrar a forma que a técnica vai influenciar no padrão de movimento, vai poder influenciar no risco de lesão, né? Então, são 3 estudos que abordam 3 diferentes fatores que vão afetar nesse padrão do movimento. Repetindo de novo, os movimentos explosivos, eles vão acontecer em praticamente todos os esportes. Se for num jogo valendo, vamos chamar assim, jogo valendo, esses movimentos vão acontecer o tempo inteiro. Então, a sobrecarga vai acontecer repetidas vezes no mesmo dia, digamos assim, pelo menos por no mínimo 90 minutos no futebol. Esses movimentos, eles demandam ter um bom desempenho, porque eles são determinantes para saber quem vai ganhar ou quem vai perder uma partida.
Porém, eles causam esse aumento da sobrecarga, e se tem um padrão de movimento que já está alterado, esse padrão pode acabar gerando lesões. O interessante em toda a prática esportiva é melhorar o desempenho, evitando o risco de lesão. Para isso, existe a abordagem do treinamento neuromuscular. O que esse treinamento neuromuscular consiste? Esse treinamento neuromuscular ele consiste na combinação de exercícios dinâmicos de treinamento com pliometria, equilíbrio e perturbação. Basicamente, assim, trazendo a meio grosso modo, é como se fosse treinar a técnica realizada no esporte mesmo, para fazer esse fortalecimento e essas adaptações necessárias para ter o melhor desempenho. Ele envolve também o treinamento pliométrico, que tem bastante, usa na sua prática, assim, o treino pliométrico usa muito salto. Esse treinamento pliométrico, a literatura já mostra que causa uma melhora na potência dos membros inferiores, alterando toda a mecânica da musculatura e do tendão. O treinamento pliométrico tem como fundamento também o uso do ciclo alongamento e encurtamento. O professor Emanuel já deve ter falado para você do ciclo alongamento e encurtamento. O que consiste o ciclo alongamento e encurtamento? Ele consiste no uso da energia mecânica absorvida durante a fase excêntrica do movimento, né, quando o músculo está alongando, está gerando potência, tem uma energia mecânica que é absorvida, e no momento da transição da fase excêntrica para a fase concêntrica, se essa transição acontecer de forma rápida, essa energia foi absorvida, ela consegue ser convertida em potência, aumentando assim aumentando o desempenho e melhorando a potência dos membros inferiores. Porém, esse uso excessivo das contrações excêntricas no movimento, ela acaba causando um desconforto muscular. Esse desconforto muscular ele é inerente do treinamento, mas em competição ele pode acabar gerando um declínio do desempenho. Esses desconfortos musculares eles podem ser apresentados de duas formas, o professor Álvaro já falou, só vou dar uma passada rápida novamente. Pode ser presente na forma de dor muscular de início tardio. Essa dor muscular de início tardio ela não vai acontecer na hora da prática esportiva. Geralmente ela aparece de 6 a 12 horas depois que a prática esportiva já foi realizada. Ela acontece por microlesões nas fibras musculares. Essas microlesões vão acabar gerando uma série de metabólicos que vão causar uma diminuição da força muscular, uma diminuição da amplitude de movimento, vai acabar gerando um edema muscular também, um aumento dessa rigidez muscular e uma maior sensibilidade muscular para a dor. Então, os movimentos que a pessoa faz de forma funcional vão acabar sendo realizados com a presença da dor muscular. E essa dor muscular, ela vai alterar os padrões de movimento, como eu falei lá no início. Esse pico da dor muscular, essa dor muscular ela vai ter o pico dela dias depois da prática esportiva, de 48 a 72 horas, de 48 a 72 horas depois da prática esportiva. E outra forma também que está presente esse desconforto muscular é na fadiga muscular, que o Álvaro recém falou, que é quando o músculo perde a capacidade de produzir força e potência em decorrência de uma repetição de acordo com a prática esportiva. Essa fadiga muscular, ela causa uma redução da força muscular, um déficit proprioceptivo e um déficit no controle neuromuscular. Então, como quem controla todo esse padrão de movimento, na ordem hierárquica, o primeiro sistema que vai comandar isso aí é o sistema nervoso central. Se tem um déficit na periferia desse movimento, né, nesse controle da contração muscular, esse déficit, essa fadiga, esse resultado vai acabar alterando todo o funcionamento, toda a ordem de ativação do comando que o sistema nervoso vai mandar para esse músculo. Isso vai acabar acarretando num pior desempenho ou até em risco de lesão. Ou até não, em risco de lesão também. Os efeitos da fadiga não ficam restringidos apenas ao músculo que está fadigado, eles acabam afetando também as musculaturas adjacentes e as estruturas que estão próximas a ela. Ela vai afetar o sistema proprioceptivo, tanto central quanto periférico, e ao afetar esse sistema proprioceptivo, ela vai causar um déficit no controle neuromuscular, diminuindo a coordenação muscular, a velocidade de reação muscular, a coordenação muscular, e tudo isso culmina tanto na queda do desempenho e também pode acabar gerando um risco de lesão. Em época de competição, quando tem esses resultados perduram por vários dias,
Em época de competição, principalmente, quando não tem um tempo necessário entre uma partida e outra para que a musculatura possa se recuperar e poder estabelecer esses padrões normais, se buscando na literatura, tem várias formas que a fadiga vai afetar os padrões biomecânicos. Então, eu podia trazer muitos estudos aqui, a gente podia passar o resto da manhã falando sobre isso, mas de forma bem pontual, essa revisão de Santa Maria 2010, eles acharam os principais pontos que são alterados os principais pontos que são alterados na cinemática na biomecânica, né, após a fadiga, são o pico de flexão do quadril e do joelho são menores no contato inicial pós-fadiga, tem um maior pico e uma maior flexão do quadril, da amplitude do movimento do quadril pós-fadiga, existe também uma maior dorsiflexão pós-fadiga e uma maior rotação interna do quadril e do joelho, né, que seria o valgo dinâmico pós-fadiga. Então, esses fatores são todos alterados pós-fadiga e esses fatores vão acabar mudando todos os padrões biomecânicos do movimento, podendo, assim, aumentar o risco de lesão. Já nos fatores cinéticos, o que a fadiga acaba acarretando de forma majoritária, assim, nos estudos que eles viram? Causa um menor pico de força de reabsorção do solo, e teoricamente, não. O que é bom, quanto menor o impacto, menor o risco de lesão, vamos dizer assim, e um menor momento extensor do joelho e do quadril. Obviamente, tem outros fatores que também acabam sendo influenciados, não só biomecânicos, mas bioquímicos também, como o Álvaro bem trouxe antes. Mas para não estender tanto nesse ponto, eu trouxe as principais, onde acontecem essas principais alterações após a fadiga, né? Então, é interessante buscar formas de conseguir retomar esses padrões de movimentos normais de forma precoce, o quanto antes possível, além também de fazer com que, de retardar esses efeitos da fadiga. E para isso, o Álvaro já falou, não vou entrar nisso aí, mas a crioterapia é bastante usada depois do exercício. As meias, as roupas compressivas durante a prática esportiva também são bastante usadas, tem bastante relatos sobre elas na literatura. E o vem sendo usado agora também, uma novidade, assim, já está deixando de ser novidade também, a liberação miofascial com rolos de espuma, que são formas que podem reduzir os efeitos da fadiga e não sei, talvez melhorar o desempenho não seja a expressão mais correta, mas restabelecer esses padrões normais, né, para conseguir manter esse padrão de movimento adequado. Outra forma também, para me caminhando para o fim, que tem de recuperar esse padrão e retardar esse efeito da fadiga, é a recuperação ativa. O que é a recuperação ativa? A recuperação ativa, ela é basicamente a prática da atividade física de baixa intensidade durante um curto intervalo de tempo após a prática extenuante do exercício. Então, quais são os efeitos fisiológicos dela? Ela aumenta o fluxo sanguíneo, esse maior fluxo sanguíneo vai aumentar a oxigenação muscular. Como o professor Álvaro falou, marcadores ficam acumulados ali na região fadigada, então essa maior oxigenação muscular ela vai auxiliar nesse metabolismo de reabsorção, da excreção dos metabólitos ruins, desses radicais livres que foram gerados na reabsorção do que pode ser reabsorvido. E ela é uma alternativa interessante porque, além de melhorar nessa reabsorção dos mecanismos dos marcadores da fadiga, ela também, a literatura mostra que essa recuperação ativa, ela acaba diminuindo, por causa do fluxo sanguíneo, as aderências do músculo que está fadigado, reduzindo assim também a dor muscular, não só melhorando o desempenho, mas também reduzindo a dor muscular. Talvez essa seja uma boa alternativa para recuperação entre os momentos, entre as práticas esportivas, né, no momento da competição. Eu ia trazer, mas acabei não conseguimos finalizar a tempo ainda. Nós estamos desenvolvendo agora um trabalho que envolve recuperação ativa, dor muscular do início tardio e padrões de movimento. A gente está avaliando quais são os efeitos da dor muscular tardia nos padrões de movimentos dos saltos, que são realizados nas tarefas esportivas, e avaliando também de que forma que essa recuperação ativa está auxiliando, está afetando os padrões cinéticos e cinemáticos da prática esportiva. Então, agora, para finalizar, só fazer um apanhado geral, então. A tarefa esportiva, ela vai envolver movimentos que exigem uma demanda de potência dos membros inferiores, esses movimentos vão acontecer muitas vezes durante o tempo que está sendo realizada a atividade. Esse aumento do volume pode acabar acarretando fadiga. Essa fadiga vai afetar todos os padrões que controlam que
controlam o padrão de movimento, né, vai acabar alterando esse padrão de movimento dito normal. Essa alteração do padrão de movimento, ela vai causar um menor desempenho e aumentar o risco de lesão. E uma forma de conseguir evitar e melhorar esses 3 fatores aqui, e além de tudo melhorar o desempenho também, é com treinamento neuromuscular. O treinamento neuromuscular vai acabar gerando dor muscular e fadiga, só que quanto mais o treinamento for sendo executado, o sistema neuromuscular ele vai se adaptando e vai diminuindo assim os resultados prejudiciais, digamos assim, da fadiga na prática esportiva. Com isso, depois que eu usei, muito obrigada.